No episódio anterior do Doujinshi do arco Black Frieza, após levar uma surra colossal, Vegeta finalmente atingiu a segunda forma do Ultra Ego. Agora, Frieza tá se borrando todo. Episódio 1 completo na descrição. A imponente aura de Vegeta se espalhava por todo o seu corpo, queimando a própria pele. Ao encarar aqueles olhos medonhos que brilhavam com Hakai, Frieza ficou ainda mais apavorado. Mas logo tentou se recompor. Embora seu corpo tremesse, tentou se convencer. É só mais uma transformação. Esses Saiyajins não são mais desafio pra mim. Eu treinei por 10 anos naquela dimensão. Eu sou o mais poderoso. Vegeta finalmente agiu. Ele esticou os cotovelos para trás, como uma reação automática. Frieza deu um passo para trás. Por que estou recuando? Ele se perguntava. Então foi atingido por um turbilhão de socos. O corpo de Vegeta estava tão quente que os golpes fizeram a pele de Frieza fumaçar. O Imperador vomitou sangue e caiu de joelhos. E o Príncipe da Destruição surgiu em sua frente rapidamente. Sua mera presença era o suficiente para afundar Frieza junto ao seu ego. O que foi, Frieza? Isso em seus olhos, por acaso, é medo? Perguntou Vegeta. Medo? Droga! Ele está certo. Estou tremendo de medo. Por isso não estou conseguindo nem reagir. Não se deixe dominar, Frieza. Você é o mais forte. Você é mais forte que ele. Você nem começou a lutar pra valer ainda. Recomponha-se de uma vez, refletiu Frieza, enquanto Vegeta o erguia através do pescoço. É uma pena. Esperava testar esse poder pra valer, mas parece que você já se rendeu. Frieza então abriu um sorriso. Calma, Vegeta. Só fiquei um pouco impressionado com seu novo visual. Nada mais. Mas já estou melhor. Vegeta ficou confuso. Frieza então gritou: tire a pata de mim! Ao mesmo tempo em que expulsava o seu poder. Chutou a cara de Vegeta com uma força aterradora. O corpo de Vegeta foi impulsionado para longe, enquanto Frieza aterrissava no chão. Isso, assim é que eu gosto. Ainda posso ficar mais forte. Vegeta pegou o impulso e avançou contra Frieza. Me mostre o que pode fazer, ele gritou. Esticou o cotovelo para trás e acumulou energia. Frieza fazia o mesmo. Então gritava em fúria. A colisão de seus golpes destroçou o planeta, o fazendo entrar em estado de apocalipse. Vegeta surgiu por trás de Frieza em um rápido movimento e o acertou com uma estrondosa cotovelada na cabeça. Miserável! Acha que pode vencer? Furioso, Frieza reagiu com um poderoso soco na cara, empurrando o corpo de Vegeta para trás. Vamos, corpo. Eu ainda posso ficar mais forte. Vegeta cerrou o punho direito. Não vou deixar que ataque primeiro. Vegeta e Frieza então iniciaram uma troca de golpes que fazia o universo todo tremer. Nem os dois se importavam se estavam sendo acertados. Eles só se interessavam em atacar. Eu posso fazer isso o dia todo, Vegeta! Gritou Frieza. Vegeta rugiu como uma fera. Eles estavam avançando um contra o outro. Seus punhos se colidiram. Uma intensa onda de choque se formou a partir dessa colisão. A onda se expandiu, destruindo tudo ao redor do planeta, até que ele explodiu completamente. Vegeta agora estava no vazio do universo e havia perdido Frieza de vista. O Imperador então surgiu por trás dele, agarrou sua perna e o girou com muita rapidez, até que o jogou com toda a sua força. O corpo do Saiyajin foi lançado em uma potência absurda, parecia um meteoro. Ele estava para se colidir com um pequeno planeta. Seu corpo simplesmente o atravessou e o destruiu por completo. A colisão serviu para diminuir a velocidade com que Vegeta era impulsionado. Agora, ele estava indo em direção a outro planeta.
Enquanto isso, no quartel-general da Patrulha Galáctica, estavam assistindo a luta através de um transmissor mágico Goku, Goten, Trunks, Gohan, Piccolo, Broly, Jaco e até mesmo Caulifla. Aqueles que nunca haviam visto aquela forma de Vegeta estavam completamente chocados, enquanto Goku estava com um sorriso no rosto. Trunks perguntou o que era aquilo, como seu pai havia chegado naquele poder. Goku então começou a explicar. Vocês não estavam lá nesse dia. Vegeta estava treinando os limites do Ultra Ego. Ele queria ver até onde podia aumentar sua força através dos danos. Ele estava enfrentando Gohan e Broly ao mesmo tempo. Ele nunca havia ido tão além. Tentamos convencê-lo de que era melhor parar, pois ele poderia acabar morrendo. Mas ele falou que precisava saber qual o limite do Ultra Ego para poder usá-lo melhor em uma luta séria. Foi quando ele despertou aquele poder, disse Goku. Na primeira vez que Vegeta alcançou aquele nível, ele caiu imediatamente no chão, desacordado e destransformado. Mas era só o começo. Por isso, Bill sorriu. Aquele é o verdadeiro estado de um deus da destruição. Ele chegou lá tão rápido. Confesso que estou impressionado. Mas agora, daqui pra frente, o treinamento só vai ficar mais difícil. A maioria dos aspirantes a Hakaishins morrem tentando controlar aquele poder. Goku então acrescentou. Depois daquele dia, Vegeta tentou ferir o próprio corpo até atingir aquela forma de novo. Mas não funciona assim. É como se a técnica reconhecesse a trapaça. Por isso precisa ser em batalha. Então eu lutei com ele. Consegui fazê-lo se transformar. Mas os danos necessários foram ainda maiores que da vez que ele enfrentou Gohan e Broly. Na terceira vez, Vegeta conseguiu se manter acordado. Mas ele teve de sofrer ainda mais dano que na vez anterior. E na quarta, os danos foram ainda piores. É como se o corpo dele se adaptasse e a próxima vez é sempre mais difícil de se transformar. Mas no fim, era inútil. Quando ele se transformava, seu corpo estava tão destruído que não se mexia. Então Piccolo teve a ideia de usar a semente dos deuses. Foi quando recebemos o chamado de Jaco, sobre Freeza estar expandindo seus domínios para os territórios protegidos pela Patrulha Galáctica. Então Vegeta decidiu testar a ideia de Piccolo em batalha. Hoje é a quinta vez que Vegeta usa esse poder. Jaco ficou perplexo. Peraí, vocês não testaram essa ideia antes? Goku explicou que não, pois se ele tivesse se transformado mais uma vez antes da luta contra Freeza, os danos necessários para a próxima seriam ainda maiores. Corria o risco de não conseguir se transformar novamente por um longo tempo. Não dava para arriscar, pois Freeza ficou poderoso demais. O poder de Vegeta era o único trunfo. De volta ao planeta em que Vegeta caiu, no fundo de uma enorme cratera, ele repousava. O que é isso que estou sentindo? Querendo sair de meu corpo, tentando rasgar a minha carne. Entendi. Estou ficando ainda mais forte, pensou Vegeta, abrindo um sorriso. Esse foi o episódio 2 da saga Black Freeza que estamos fazendo no canal. Eu no roteiro e JJLK no desenho. Detalhe, isso tudo foi feito no dedo, tá? No celular. Ele desenhou no dedo do celular. Imagina esse cara com uma mesa digitalizadora. Quem vai ser Kakumei na fila do pão? Espero que tenham gostado do capítulo. O roteiro do próximo já tá em andamento. Se quiserem ajudar essa história aí mais pra frente, cogita se tornar membro. O próximo episódio vai chegar com um pouquinho de antecedência pros membros, tá? Tá aí, prometido. Agora finalmente os desenhos dos novos desafios de desenho que a gente faz lá no servidor do Discord. Destaque pro desenho do Lilo e do Sadala Animator, que ainda são do desafio anterior. O desafio depois desse foi refazer uma capa de Dragon Ball com personagens originais. Quero dar um destaque especial pros dois desenhos do Will e pro desenho do Katata delas, que ficaram sensacionais. E receba os outros!